10 sinais que seu coração pode estar fraco. Nesse vídeo eu vou te falar sinais e sintomas de insuficiência cardíaca. Quais são os sinais de alerta? Quando você deve se preocupar? O que você pode fazer para evitar? Como se proteger da insuficiência cardíaca? Quais são as causas? Por que acontece? Então eu vou te falar tudo sobre insuficiência cardíaca, que é o coração fraco, uma linguagem bem fácil e simples para todos entenderem. Eu vou começar aqui com os sintomas. Como você deve suspeitar que o coração pode estar fraco? Número 1, cansaço. Por exemplo, você andava 2 quadras. Agora, quando você anda uma, já sente que está cansado. Você subia 4 lances de escada. Agora está subindo 2 e já está cansado. Alteração no fôlego. Isso pode ser um sinal de insuficiência cardíaca. Diminuição da aptidão física, ou preparo físico, como alguns chamam. Você viu que está mais difícil de realizar as atividades físicas. Não precisa ser o extremo. Você ter falta de ar em fazer as atividades de casa, por exemplo. Mas redução do seu preparo físico já pode ser um sinal de insuficiência cardíaca. É importante que você perceba isso para não chegar no extremo de ter falta de ar em repouso, por exemplo, quando você está parado. Então, marque isso, é muito importante. Redução da aptidão física, diminuição do preparo físico, né, como você preferir. Número 2, inchaço. Também um sintoma muito marcante. Por quê? Como o coração não consegue bombear o sangue de maneira adequada, isso pode ocasionar o inchaço. Esse inchaço nas pernas, ou como nós chamamos no linguajar médico, edema de membros inferiores, tem uma característica marcante. Ele vai piorando com o passar das horas. Está melhor pela manhã e pior durante a noite. Pela pressão da gravidade, a tendência é que os líquidos se acumulem com mais facilidade nas pernas e nos pés. E se você tem insuficiência cardíaca, esse pode ser um sinal marcante. Inclusive, se você apertar a região do tornozelo ou dos pés, pode ficar uma marca. Nós chamamos essa marca de cacifo. Então, aquele sapato não está servindo mais, está ficando apertado. Isso também pode ser um sinal de inchaço. Número 3, aumento de peso. Nós já vimos que pode ter acúmulo de líquidos. Eu falei nas pernas, mas não somente nas pernas, mas também pode acontecer acúmulo de líquidos na barriga, a chamada ascite, ou até mesmo no pulmão, com edema pulmonar. Isso pode causar um aumento de peso. Apesar de algumas pessoas relatarem a redução do apetite, mas eu quero que você marque aqui alterações no peso por causa da retenção de líquidos. Número 4, tosse. Tosse seca ou tosse com um pouco de espuma ou com líquido rosado. Também uma característica da insuficiência cardíaca. Sempre quando tem esse tipo de tosse, tem que se avaliar se não é do coração, se o coração não está fraco. Número 5, falta de ar. E aqui eu vou chamar a atenção para uma característica dessa falta de ar, que é a falta de ar quando você deita. Tem uma situação marcante na insuficiência cardíaca que o paciente começa a dormir com mais travesseiros para conseguir respirar melhor. Então, falta de ar ao deitar. É diferente daquele cansaço que eu falei quando você faz atividades físicas. Aqui pode ter falta de ar quando você fica deitado. Número 6, você está acordando para urinar, porque durante o dia você acumula líquidos nas pernas, por exemplo, e quando você deita, os seus rins começam a trabalhar mais, porque tem que filtrar esses líquidos. Então, se você está acordando para urinar e não era assim, isso também pode ser um sinal que seu coração está fraco. Existem várias outras causas, como diabetes, por exemplo, e também alterações nos rins, que podem causar esse tipo de sintoma, mas sempre nós devemos investigar se não é porque o coração está fraco. Então, se você está acordando para urinar, também pode ser um sinal de insuficiência cardíaca.
Número 7, confusão mental e alterações na memória. Esse sinal só vai acontecer quando a função do coração já estiver mais comprometida. Então, é um sinal que indica uma doença um pouco mais avançada. Assim como o sinal número 8, que é a redução da pressão arterial, chamada pressão baixa, e até mesmo desmaios ou outros sinais como insuficiência renal. Então, o 7º e 8º, via de regra, eles acontecem numa fase mais avançada. Número 9, palpitação. Você está sentindo, parece que o coração está na boca, ou parece que o coração está pulando do peito. Algumas pessoas também falam isso, mas aquela sensação de que o coração está batendo, muitas vezes, até mesmo de forma irregular. Então, palpitação também pode ser um sinal de insuficiência cardíaca. Número 10, inchaço nas veias do pescoço. Você notou que as suas veias estão mais saltadas. Isso também pode ser um sinal de insuficiência cardíaca. E quais são os sinais de alerta? O que você deve prestar atenção? Quais são as causas? Eu vou te falar tudo isso. Só antes, eu vou te pedir, se você ainda não curtiu esse vídeo, vamos fazer uma meta de 10 mil likes. Vocês já viram que o conteúdo é relevante. São milhões e milhões de pessoas no mundo que têm insuficiência cardíaca e muitas que vão ter e precisam dessas informações, até mesmo para procurar ajuda médica numa fase mais inicial, onde as chances de você melhorar totalmente ou controlar a doença são muito melhores, são muito maiores. E quais são os sinais de alerta? O que eu quero que você marque para procurar ajuda? Cansaço, fôlego curto. Você não consegue mais fazer exercícios físicos da mesma maneira. Você está com dificuldade para respirar durante a noite. Está aumentando, a quantidade de travesseiros. Está dormindo mais inclinado. Também é um sinal de alerta. E inchaço. Eu quero que você marque esses sinais. Porque inchaço sempre tem que investigar se não é coração fraco, se você não está acumulando líquidos, porque o coração não consegue bombear de maneira adequada. E agora, quais são as causas? Por que acontece insuficiência cardíaca? O que você deve prestar atenção? Primeiro, pressão alta. Tem que ter muito cuidado com a pressão, porque a pressão alta pode causar insuficiência cardíaca, além de várias modificações, além de ser um fator de risco para infarto, que também aumenta a chance de você ter insuficiência cardíaca. Mas eu quero que você marque aqui pressão alta. E o que é considerado uma pressão boa, uma pressão normal? Via de regra, 120 por 80 ou 12 por 8. E quando que é considerado pressão alta? Quando esse valor chega a 140 ou 14 no primeiro número, ou 90, o 9 no segundo número. Em alguns casos, o médico pode tolerar uma pressão um pouco maior. Por exemplo, no paciente que tem um risco grande de queda, que tem osteoporose, que usa vários remédios para pressão, por exemplo. Então, não é uma verdade absoluta, mas via de regra esses são os valores que eu falei para vocês. Então, cuidado da pressão, faça o controle da pressão. Meça principalmente quando você está em casa ou quando você está em uma situação fora da consulta médica ou fora de hospital. Porque tem pessoas que a pressão está alta somente no ato da consulta. Às vezes a pessoa está até tranquila, mas a pressão acaba aumentando nesses momentos. Então é importante você ter um controle da pressão. Isso acontece com você? Isso tem um nome, isso chama pressão do jaleco branco. Muitas pessoas acham que isso é uma piada, que isso não acontece, mas acontece sim. Se é o seu caso, não esqueça de deixar seu relato aqui. Número 2, diabetes. Você deve cuidar dos níveis de açúcar no sangue, porque também é um fator de risco. Então, se você mantiver níveis normais de açúcar no sangue, de glicemia, isso também te ajuda a proteger o seu coração. E aí você deve estar perguntando, quais são os valores normais de açúcar no sangue? Se for a glicemia de jejum, até 99, para quem não tem diabetes. E de hemoglobina glicada, para quem não tem diabetes, é até 5,6. 5,7 até 6,4 é o valor de pré-diabetes e 6,5 é um valor de diabetes. 6,5 ou mais.
Lembrando que para diagnóstico de diabetes, esse exame deve ser repetido pelo menos 2 vezes ou então associado com outro exame, como é o caso da glicemia de jejum.